Vamos ver a parte final então do capítulo 11 do Woodridge. Eu só vou dar até a parte 11.2, porque a 11.3 fala de séries não estacionárias. Para falar de séries não estacionárias, eu vou falar na parte da matéria que eu vou tratar de séries não estacionárias. Então, agora a gente vai ver quais pressupostos são importantes para garantir as propriedades assintóticas dos mínimos quadrados ordinários. A gente viu que os pressupostos TS1 a TS6, que foram os que a gente trabalhou no capítulo 10, são importantes para garantir que o estimador de mínimos quadrados ordinários não tem viés, que ele e também que a gente consegue fazer inferência e tudo mais. A gente já viu que eles falham com uma certa frequência. Só que quando eles falham, a gente pode recorrer às propriedades assintóticas. Então, para a gente poder recorrer a essas propriedades assintóticas, vamos ver quais pressupostos têm que ser satisfeitos. O primeiro deles eu vou chamar de TS1, que é assim que está no livro, TS1 linha. O que ele diz é o seguinte: é, ele é um pressuposto de linearidade e dependência fraca, ou seja, dado um conjunto, duas sequências, né, de séries de tempo, de variáveis aleatórias indexadas no tempo, xt e yt, é, essas sequências têm que ser essas sequências desses processos estocásticos têm que ser estacionários e fracamente dependentes, além de serem lineares. Se isso vale, se o TS1' vale, a gente tem que a lei dos grandes números e o teorema central do limite podem ser aplicados às médias amostrais, o que é importante para a gente. Quer dizer, com isso a gente vai conseguir garantir consistência junto com os outros pressupostos. A linearidade, a gente sabe, é a velha conhecida da gente, né? O modelo tem que ser linear nos parâmetros, não pode ter um beta quadrado lá. Pode ter beta x quadrado, mas não pode ter beta ao quadrado, não pode ter log de beta. Então o modelo tem que ser linear. A diferença agora é que a própria variável explicada, defasada, pode estar entre as variáveis explicativas. Ou seja, esse xj aí que eu coloquei no xt, perdão, ele pode incluir defasagens da variável explicada. Assumindo isso aí, estacionalidade, vai facilitar bem a nossa vida, mas para garantir que as propriedades assintóticas sejam válidas, a gente precisa garantir dependência fraca. É, depois a gente vê aí quais processos furam dependência fraca para mostrar o que acontece. O pressuposto 2 é igual ao do cross-section, não o TS2 em particular, mas não pode ter colinearidade perfeita. Pode ter colinearidade, mas não pode ter colinearidade perfeita. Ou seja, uma variável independente não pode ser combinação linear das demais. Valia para cross-section, vale para série de tempo. Vamos para o pressuposto TS 3'. Média condicional, zero. Qualquer variável explicativa xt está em negrito porque ela é a sequência de variáveis x, né, explicativas num determinado momento t. Elas têm que ser contemporaneamente exógenas, quer dizer, o valor esperado do termo de erro, dadas essas variáveis todas explicativas no momento t, tem que ser igual a zero. Então, o erro no momento t, dadas as variáveis explicativas também no momento t, tem que ter valor esperado zero. Beleza? Geralmente a gente assume, para facilitar, que o valor esperado do termo de erro é zero, e que a covariância está com dois parênteses aí, foi mal de ter errado. A covariância entre as variáveis explicativas e o termo de erro também é zero. Esse pressuposto é bem mais fraco que o pressuposto TS3 do capítulo 10, porque a gente não está impondo restrição sobre como o t se relaciona com as variáveis explicativas em qualquer dos períodos. A gente só impõe a restrição contemporânea, quer dizer, no próprio período t. Isso é porque, em um processo estacionário, se a exogeneidade vale para um período, ela vale para todos. Tudo bem? Vamos lá. Dados esses três pressupostos, a gente consegue enunciar um teorema que é o de consistência. Então, sob os pressupostos TS1, TS2, TS3', os estimadores de mínimos quadrados ordinários são consistentes, quer dizer, o valor de beta chapéu J, quando a gente tem um T bem grande, no limite, ele tende a probabilidade para o beta J populacional. Beleza? Então, ele pode ser viesado e pode ser consistente. Quer dizer, e a gente vai ver isso, a R1 é assim. Para ele ser viesado, para ele ser não viesado, perdão, o TS3 tem que valer. Não é isso que vai acontecer no R1 mesmo. Vamos considerar um AR1. Eu vou mostrar duas coisas para vocês aqui. Eu vou mostrar que o valor esperado de yt, dado toda a sequência de variáveis dependentes em lag, defasadas, quer dizer, yt-1, yt-2, yt-3. Então, o valor esperado desse yt, dado toda essa sequência, é igual ao valor esperado de yt, dado só o yt-1. Ou seja, num AR1, a única variável que importa para a gente achar o valor esperado condicional é o próprio yt-1. E depois eu vou mostrar que a covariância entre o t e o yt não é igual a zero. Ou seja, o TS3 fura. Vamos por partes.
E vamos assumir aqui, né, como a gente sempre faz, o que não é um problema, né, desde o capítulo 2 e 3 do Woodridge a gente viu isso, quando você coloca intercepto, o termo de erro pode ter valor esperado zero sem problemas. Né? Então vamos assumir aqui que assim, assumir isso é irrelevante, só facilita. Então vamos assumir que o valor esperado do termo de erro, o t, condicional a todas as variáveis yt defasadas, que no caso são as nossas variáveis explicativas, né, mas estou condicionando a toda a sequência de y que é nossa variável dependente, mas nesse caso as suas defasagens são as independentes, por assim dizer, é igual a zero. Então R1 é isso aí, né? Beta 0 mais beta 1 yt menos 1 mais ut. O valor esperado de yt vai ser o valor esperado de tudo que está à direita da igualdade. Mas o valor esperado é um operador linear. Então o valor esperado de uma soma é a soma dos valores esperados. Vale para o valor esperado incondicional, vale para o valor esperado condicional. Então vamos fazer o valor esperado de yt condicional a toda a sequência de defasagens do próprio yt. Vai ser isso aqui. Valor esperado de yt condicional a toda a sequência de defasagens de yt é igual ao valor esperado de beta 0, condicional a toda a sequência de yt's, valor esperado de beta 1, yt menos 1, também condicional a toda a sequência de yt's, e valor esperado de ut, também condicional a toda a sequência de yt's defasados. Só que o beta 1 é uma constante, então ele pode sair do operador linear sem problema. Fica beta 1, valor esperado de yt menos 1 a todos esses valores defasados da sequência yt. Só que qual é o valor esperado de beta 0? Beta 0 é uma constante. Qual é o valor esperado de 2, dado o que quer que seja? É 2, não é uma variável aleatória. Beta 0 é uma constante, então o valor esperado de beta 0 é beta 0. Qual é o valor esperado de ut, dado yt menos 1, yt menos 2, tal. A gente assumiu aqui no slide passado que ele era 0. Eu falei, não faz diferença, o beta 0 está na equação. Então, esse termo aqui some, vai ficar igual a 0. Aí, então, o meu valor esperado de yt, dado todas as defasagens de yt, é igual a beta 0 mais beta 1 vezes o valor esperado de yt menos 1, dado yt menos 1, yt menos 2, yt menos 3. Pô, qual que é o valor esperado de yt menos 1, dado yt menos 1? É o próprio yt menos 1, certo? Por quê? Bom, imagina que eu tenho uma variável aleatória que é a altura de uma pessoa retirada ao acaso dentro da sala de aula dos alunos da Federal da ABC. E aí eu vou lá e penso assim, qual é o valor esperado dessa variável aleatória? Né, sei lá, é uma pessoa, é um sorteio, uma unidade. Estou sorteando um aluno. E eu não sei qual é a altura do cara. Ou da menina. Aí eu vou chutar um valor. Só que qual é o valor esperado da altura desse aluno ou aluna, dado que você está me falando que a pessoa tem 1,80 m? Então, qual é o valor esperado da minha variável aleatória, a altura de um aluno da Universidade Federal do ABC, dado que você me diz que essa pessoa que eu vou sortear vai ter 1,80 m? Pô, o valor esperado é 1,80 m, certo? Qual é o valor esperado de uma variável aleatória yt menos 1, dado o yt menos 1? Estou te falando qual é o valor de yt menos 1. É o próprio yt menos 1, ele não é mais uma variável aleatória, ele é uma constante. Então, o valor esperado de yt, dados todas as defasagens dos yt's, menos 1, menos 2, né? É igual a beta 0 mais beta 1 yt menos 1. Beleza? O valor esperado de yt menos 1 dado yt menos 1 é o próprio yt menos 1. Vamos lá. Só que esse valor que a gente acabou de encontrar também é o valor esperado de yt dado só o yt menos 1. Quer dizer, eu não precisava ter condicionado a todas as defasagens de y. Se eu fizer o mesmo exercício do slide passado, só que condicionando a yt menos 1, eu vou chegar no mesmo resultado. O valor esperado de yt dado yt menos 1 é igual a beta 0 mais beta 1 yt menos 1. Se esse valor é igual ao passado, então o valor esperado de yt dado todas as defasagens do yt é igual ao valor esperado de yt dado só a primeira defasagem de yt, que é igual a beta 0 mais beta 1 yt menos 1. Ou seja, em um R1, só o yt menos 1 vai afetar o yt. É outra razão que a gente tem para chamar esse processo de um processo de primeira ordem. Note, no entanto, que TS3 não vale. Beleza? Porque para valer, caso o TS3 valesse, o termo de erro não poderia ser correlacionado com nenhuma variável explicativa em nenhum período. Não podia ter nenhum período lá em que elas fossem correlacionadas. Vamos voltar. O que é uma R1? A R1 é yt igual a beta 0 mais beta
1yt menos 1 mais o t. O t não pode ser correlacionado com as variáveis explicativas, no caso é o yt menos 1, só que para valer o TS3 ele não pode ser correlacionado com a variável explicativa, yt menos 1, em nenhum período. Ou seja, ele não pode ser correlacionado com yt menos 1, não pode ser correlacionado com yt menos 2, nem com yt menos 3, yt menos 4, yt menos quanto você quiser, e também não pode ser correlacionado com yt, não pode ser correlacionado com yt mais 1, t mais 2, t mais quanto você quiser. Em especial, ele, como eu falei, ele não pode ser correlacionado com yt para valer o TS3, porque ele não pode ser correlacionado com nenhum yt em nenhum período. Só que é óbvio que o yt vai ser correlacionado com o t. Pô, eles são, no fundo, o t é obviamente parte integrante do yt, mas se isso não está claro, vamos calcular qual é justamente a covariância entre o yt e o t. A gente chama, né, a variância de y de sigma 2y, e a variância de u a gente geralmente chama de sigma 2u. Ali eu digitei errado, eu coloquei sigma 2y duas vezes, mas sigma 2u. Para que a correlação entre o t e o yt seja igual a zero, então a covariância entre o yt e o t tem que ser igual a zero. Vamos achar essa covariância aí. O que é o yt? Yt é beta 0 mais beta 1 yt menos 1 mais o t. Então, substituindo isso no termo à direita da igualdade, né, a gente vai ter que a covariância de yt e o t é a covariância de beta 0 mais beta 1 yt menos 1 mais o t com o t. Aí a gente vai abrir, né, a covariância desse termão é igual à covariância de beta 0 com o t, beta 1 yt menos 1 com o t e o t com o t. Mas a covariância de beta 0 com o t é zero, porque beta 0 é uma constante. Uma constante não varia, então, em particular, ela não covaria. A covariância de uma constante com qualquer variável aleatória é zero. A covariância de beta 1 yt menos 1 com o t vai ser igual a beta 1 covariância de yt menos 1 o t, só que a covariância de yt menos 1 com o t é zero. O yt menos 1, em particular, é beta 0 mais beta 1 yt menos 2 mais o t menos 1. E a gente pode ficar fazendo essa substituição recursiva quanto a gente quiser, mas não vai ter nenhum termo dentro de yt menos 1 que covarie com o ut, porque ele é independente, identicamente distribuído. A única coisa como ele é independente, identicamente distribuído, só o próprio ut vai ter algum tipo de covariância com o termo ut. Então, é justamente o que aparece no terceiro termo. Então, vamos lá, a covariância de beta 1 yt menos 1 com o t, então é zero. Agora, o terceiro termo aí é a covariância de ut com o t. A covariância de ut com o t é a própria variância do ut, que a gente chamou de sigma 2y. Sigma 2y a gente está assumindo que é diferente de zero. Por que é diferente de zero? Porque se ela fosse igual a zero, significaria que o y é constante. Né? Se o sigma 2y e sigma 2u fossem constantes, fossem zero, perdão, a gente teria um processo que não varia no tempo, aí não teria o que aprender com ele. Então, a variância de ut, a gente está assumindo aí que é diferente de zero, e como, assim, em particular, ela é maior que zero, né? Porque a variância sempre é positiva, então a gente tem que a covariância de yt com ut é igual à variância de ut, que é sigma 2u, que por acaso é maior que zero, e não sendo zero, a gente tem que o pressuposto 3 não vale. A correlação tinha que ser zero para o pressuposto 3 valer. Ela não é zero. Assim, a gente tem um estimador viesado. Ou seja, o R1 me daria um estimador viesado. Só que, assumindo que o módulo do beta 1 é menor que 1, a gente consegue provar que vale até S3'. E tudo bem, a gente não vai ter um estimador. O nosso estimador vai ser viesado, mas ele vai ser consistente. Então, ele é consistente apesar de viesado. Se o t é grande, tudo bem. Acontece que o viés é maior se a amostra for pequena, né? E também se o beta 1 for bem próximo de 1. E nesse caso, por acaso, o valor o do viés é para baixo, né? A gente vai ter uma redução, o valor mais baixo encontrado na média do que do parâmetro populacional. Só que se a amostra for grande o suficiente, o beta chapéu 1, com mínimos quadrados ordinários para estimar um AR1, vai ser um bom estimador para beta 1. Vamos lá. A gente ainda não falou
de alguns pressupostos para poder fazer inferência, que são os pressupostos como o erro se comporta. Vamos falar deles. O pressuposto 4, TS4', é o que fala de homocedasticidade. Quer dizer, os erros têm que ser contemporaneamente homocedásticos. Ou seja, a variância do termo de erro, dada a variável explicativa no próprio período t, esse xt era para estar em negrito, quer dizer, são todas as variáveis explicativas no período t, a variância do termo de erro tem que ser igual a um sigma2. Esse sigma2 não varia no tempo. Esse é o pressuposto de homocedasticidade. Esses processos podem ser heterocedásticos? Sim, na realidade eles podem. Dá até para explorar isso, que são os processos de heterocedasticidade condicional que a gente vai ver depois, se der tempo. Falta ainda um último pressuposto, ele é importante, que é o de ausência de correlação serial. Pressuposto TS5'. Esse pressuposto é importante porque ele diz o seguinte, para todo t diferente de S, quer dizer, para dois períodos no tempo diferentes, né? Se você pegar qualquer período no tempo, período 1, período 10, período 1, período 3, período 5, período 7, qualquer dois períodos diferentes, a gente tem que ter que o valor esperado da multiplicação dos termos de erro, dadas as variáveis explicativas nesses dois períodos diferentes, é igual a zero. Isso implica, se isso acontece, a correlação entre esses termos de erro é zero. Por quê, né? Só para a gente fazer o exercício mental, né? A correlação vai ser zero se a covariância for igual a zero. Vamos achar a covariância entre o t e o S. Falta uma vírgula ali. Está cheio de erro de digitação. Na versão do site eu corrijo tudo isso aí. Qual é a covariância entre o t e o S dado xt e xs, quer dizer, covariância condicional? Bom, pela própria definição de covariância, é a covariância, né, da multiplicação das duas variáveis aleatórias, então vai ser a covariância de o t, o s, menos o valor esperado de o t, o s, menos o valor esperado de o t, multiplicado pelo valor esperado de o s. A gente sabe que o valor esperado de o t e o valor esperado de o s são zero por definição. A gente estipulou que eles são assim, e nada se perde quando tem um intercepto no modelo, capítulo 2. 2 e 3. Beleza, até um exercício que eu dou na lista quando eu dou essa matéria em econometria 1. Então, beleza, o valor esperado de UT e o S são iguais a zero, então esse termo todo aqui some. A gente não precisa se preocupar com ele. Então, para garantir que a covariância seja igual a zero, a gente tem que ter que esse termo aqui, o valor esperado de UT e o S, dado xt e xs, tem que ser igual a zero. Se ele for igual a zero, a correlação é igual a zero. Por isso que o pressuposto 5 implica em ausência de correlação entre termos de erro em dois períodos distintos. Para que isso aconteça, só é necessário que a covariância entre o valor esperado da multiplicação desses dois termos de erro seja igual a zero. Se isso é verdade, a covariância é igual a zero e, portanto, a correlação também é igual a zero. Beleza? Isso é importante, eu só quis fazer passo a passo para vocês verem uma primeira vez na vida. Note que isso é para qualquer dois períodos diferentes. Só frisando, no TS4, a gente só estava falando de homocedasticidade contemporânea. É só a variância do termo de erro com as variáveis explicativas no mesmo período. Aqui a gente está falando que os termos de erro têm correlação igual a zero para quaisquer períodos distintos, beleza? É só para não confundir, né? Não sei se alguém tinha se confundido, mas eu vou deixar claro aí. Bom, sendo assim, depois da gente ter visto esses 5 pressupostos novos, a gente pode enunciar um teorema de normalidade assintótica. Normalidade assintótica do estimador de mínimos quadrados ordinários é assim: sob os pressupostos 1 a 5', os estimadores de mínimos quadrados ordinários são assintoticamente normalmente distribuídos. Já que eles são assintoticamente normalmente distribuídos, a gente pode calcular os erros padrão, as estatísticas T, F, LM, tudo isso, os erros padrão vão ser válidos da forma convencional como a gente calcula, a estatística T, F, LM também, assintoticamente. Ou seja, o T tem que ser um pouco grande para a gente conseguir fazer valer tudo isso. Agora eu vou dar uns exemplos para vocês de eficiência de mercado, que é um conceito com o qual a gente já trabalhou, só para estimar e mostrar de novo um modelo autorregressivo em um teste de hipótese.